Voltamos, foi rapidinho, não foi? É só para beber água, molhar a garganta e voltar aqui para continuar a história com vocês. Estamos trabalhando hoje com as variantes linguísticas, mostrando que a variante linguística é o nosso modo de falar no dia a dia, é a linguagem coloquial misturada a vários outros, ou melhor, a vários outros registros diferentes de modo de falar. Mas qual é a principal mensagem que a gente quer passar nessa aula? Primeiro, de que essa variante linguística, ela é aceitável na fala, mas não é aceitável na língua escrita, a não ser que tenha finalidade cultural, como a gente viu ainda há pouco lendo um texto de cordel, né? Então, quando você tem o cordel, a música, a literatura, a variante linguística, ela é aceitada para representar, como representatividade de um povo ou de uma cultura. E falar nisso, aquele texto que nós estávamos falando, só para lembrar aqui a quem não estava ligado nos personagens protagonistas do texto, né? Era um cordel, claro, uma brincadeira, né? De um duelo aí entre esses grandes monstros da música internacional. Para os que não conheciam Ribeira do Piauí, vocês que estão chegando, quem não conhece, quem não conhecia de quem estava falando o cordel, era sobre esses dois monstros aí. O nosso já saudoso Freddie Mercury, que era o vocalista da banda Queen, que revolucionou, né, a sua época com seu bigode masculino e seus trajeitos femininos, mostrando aí todo o preconceito que a sociedade ainda tinha na época. E Mick Jagger, para quem não conhece, gente, está aqui, é o famoso pé frio, né? Em torcida nenhuma quer a torcida do Mick Jagger. Mick Jagger foi torcer para o Brasil perdeu. Mick Jagger torceu para a Alemanha perdeu. Torceu para a Inglaterra nem para a Copa não foi. Então, tá aí, ninguém quer saber de Mick Jagger na torcida. É o famoso pé frio, mas é um sexagenário, um sexagenário, na verdade, né? Já está com seus mais de 70 anos de idade e ainda fazendo muito rock and roll aí por todo o mundo, inclusive o Brasil. O último show que eles fizeram em Brasil reuniu quase 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora vamos lá. As variações linguísticas, então, são ramificações naturais de uma língua, gente. É como se você estivesse ligando para um ramal, né? É uma ramificação natural de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão, eles fogem da norma padrão em razão de vários fatores, principalmente os fatores sociais, o fator momento histórico, o contexto e a região em que o falante ou em que o grupo social esteja inserido. Então, dependendo de qual seja o nosso grupo social, dependendo do momento que estamos vivendo, do contexto que você está inserido ou da região que você mora, a gente acaba sofrendo influências aí dessas variações linguísticas, porque é uma fuga, as variantes linguísticas, elas fogem à língua padrão. Só a saber, não é isso? Fogem à língua padrão. Então, língua padrão para um lado e variantes linguísticas a outro, mas nós não devemos ter preconceito com relação a essas variações. O que nós devemos, na verdade, é para isso a aula de hoje, viu, professora Maria Hilda? Para isso a aula de hoje, o que a gente deve saber realmente é ter conhecimento de como e onde utilizar essas variantes linguísticas. As variantes dão origem a diferentes formas de expressão da língua, as quais, embora se baseiam nas normas impostas pela gramática, adquirem regras e características próprias, quer dizer, elas não fogem muito da gramática da língua portuguesa, mas aparecem distorções. E elas podem ser separadas em 4 tipos. Primeiro, nós temos as variações sociais, ou seja, cada nível, cada camada da sociedade fala de maneira diferente. Observem que uma pessoa letrada, formada, estudada, ela tem um português diferente daquela pessoa que não tem nenhum tipo de estudo, da pessoa que frequentou somente até o primeiro nível da escolaridade. Então, para começar, a questão social também está associada às variações linguísticas. A questão regional.
Cada região tem seu próprio vocabulário, suas próprias formas de falar e seu próprio sotaque. A gente não fala apenas do sotaque, é o sotaque, é o vocabulário e a estrutura linguística. Gente, muda tudo, tá bom? Muda tudo nessas variantes. Temos também a questão histórica, ou seja, se você pegar o fator histórico, a língua, é uma disparidade que eu observo nas produções de época, por exemplo, né? Eu assistindo uma novela da Globo outro dia, que se passava no século XVIII. Não, século XIX no Brasil. E eu vi um personagem falando uma expressão, o personagem disse uma expressão que é uma expressão contemporânea, uma expressão de hoje. Eu tenho certeza que no século XIX, na corte brasileira, eles não diziam, não tem nada a ver isso com aquilo. Eu tenho certeza que a expressão não tem nada a ver não é do século XIX. Por quê? Porque a língua sofre variações históricas. Eu observei também numa composição histórica, alguém dizendo assim, tudo bem, já vou embora. Naquela época eles não diziam vou embora, gente. Esse vou embora, ele evoluiu com o tempo. Século XIX ainda era vou-me em boa hora. Ainda se falava vou-me em boa hora. Aí depois esse vou-me em boa hora transformou-se em vou-me embora, vou embora, vumbora, bora. E no dia de hoje, amor, isso é assim, um bó? A pessoa chega para outra, ei, um bó? E o outro já entende. Então, são variações que vêm com a história, que vêm com o tempo. E temos também as variações estilísticas, que foram essas que eu mostrei para vocês agora há pouco dentro do cordel. Ou seja, a língua é aplicada daquela forma por estilo, para representar uma comunidade, um povo, uma época, e aí toda a permissão para fazer essas modificações. Mas as principais são as variações sociais, as camadas sociais, as variações regionais, cada região fala o seu próprio modo de falar, e as variações históricas, porque o estilo, a variação estilística, deixa isso aqui com a literatura e com a música, né? Deixa isso aqui com a arte, que a arte sabe lidar muito bem com esse tipo de variação. Vamos aqui então pegar, já falando de variações regionais, eu trouxe o exemplo do piauiês, que é o nosso dialeto. É a nossa forma de falar o português. Um exemplo de variantes regionais aí, o piauiês. O que é o piauiês? Gente, o piauiês é o dialeto falado no Piauí, né? Principalmente pelo piauiense raiz, mas não é só aqui não. Essa língua também é falada no Maranhão, no Ceará, parte da Bahia, certo? Esses estados que fazem fronteira com o Piauí terminam recebendo aí um pouco da nossa contribuição no seu dialeto. É uma língua extremamente profunda, ela é conservada por milênios, aqui a gente brinca dentro do dicionário lá do Paulo Cunha, né? E que se originou no sertão piauiense. No vocabulário do piauiês, nós temos algumas palavras que são próprias do Piauí. Eu me lembro que eu estava participando de um congresso, né? Deixa eu me lembrar, não sei se era Minas Gerais, era um congresso de língua portuguesa que eu fui participar, que não era no Nordeste. Aí eu sentei próxima de uma pessoa e a pessoa virou para mim em um certo momento e disse assim, ei, trisca bem aí nessa menina do teu lado. Trisca, ela falou trisca, o verbo triscar. Aí eu olhei para ela e disse, você é do Piauí? Sorrindo, né? Ela disse, sou, como é que você sabe? Olha, eu adivinhei pelo triscar, porque só nós do Piauí é que trisca no outro, né? Então é uma palavra própria nossa, o triscar. Acochar, para a gente apertar, espremer, acocha, mulher, né? Lá perto de casa tinha a arrocha também, agora o arrochar para a gente é namorar, ficar. Abeirar, vou abeirando, quer dizer escapar, fugir, caçar conversa. Caçar conversa não é procurar diálogo, não. Caçar conversa aqui para a gente é provocar ou irritar alguém. Ave Maria, mãe, fulano está caçando conversa comigo. Quando a pessoa diz, tem rumo. Olha, eu falo uma coisa, tem rumo, tem rumo. Tem rumo para nós, quer dizer, é possível, é razoável, tem razão,
né? Tem outras formas de dizer. E raiar, fulano saiu para raiar. Raiar não quer dizer que ele vai amanhecer o dia, não. Quer dizer que ele saiu para se divertir ou para ostentar. A pessoa fala assim, fulano apareceu no Instagram raiando no carro tal. Raiando quer dizer ostentando, né? Ou seja, vocabulário próprio da língua portuguesa. E a pergunta de vocês poderia ser assim, mas professora, tá errado falar desse jeito? Quem quer saber disso aí? Quem quer saber, coloca ok. Quem quer saber se está errado dizer acochar, arrochar, aberar, caçar conversa, tem rumo, raiar? Quem acha que está errado? Quem quer saber se é certo ou se é errado falar desse jeito? Manuela, Arnaldo, Daniel, Alexandro Silva, Elza, vocês querem saber se é errado falar desse jeito? Não é errado falar de maneira nenhuma. Segundo ponto, anotem, falar não tem regras. As regras existem para ser escrita. A língua portuguesa escrita tem regras. A língua portuguesa falada não tem regras. Professora, e se um colega meu chegar e falar que está com problema? O que é que eu faço, professor? Eu corrijo, eu digo que o certo não é problema? Olha, o problema vai ser se ele escrever problema. Faz assim, peça para ele escrever, depois anote aí para mim que você está com um problema. Se ele escrever problema, aí ele está realmente com 2 problemas, né? Ele está com o problema de falar e de escrever, mas o falar não é problema, tá bom, gente? O falar é permitido. A variante linguística, ela permite que você use o seu dialeto sem nenhuma censura. E corrigir o coleguinha que usa as variantes linguísticas, dependendo do ambiente, e como eu mostrei para vocês, depende do contexto, né? Dependendo do contexto em que a pessoa está inserida, usar o dialeto muitas vezes mostra a riqueza do teu conhecimento cultural, tá bom? E agora, se você utilizar aquela forma porque não conhece a outra, aí já é uma outra questão. Aí você já entra para uma questão de maior conservadorismo da língua. Aqui eu trouxe um exemplo, o exemplo do piauiês aplicado no dia a dia. Tem horas que você acha que a meninada fala inglês melhor do que você. O carinha vai passando aqui e escuta os 2 boizinhos, né? Os 2 meninos aqui conversando em piauiês. Vocês sabiam que o Whindersson Nunes fez o primeiro vídeo o primeiro vídeo que o Whindersson Nunes gravou para o YouTube foi falando do piauiês? Eu, inclusive, já usei esse vídeo dele em uma aula. Isso mesmo, Alvorada. Eu acredito que devemos respeitar as falas do povo de cada região. Isso é cultura. Isso mesmo. Acrescenta mais uma coisa aí, Alvorada. É identidade, tá bom? Isso é uma identidade cultural. Cultura que deve ser respeitada. Isso mesmo. Deve, não, tem que ser respeitada. Porque caso você venha, em algum momento, em qualquer circunstância, se você vir a corrigir um coleguinha que fala de maneira diferente, a gente pode até colocar isso como preconceito linguístico, tá? É chamado de preconceito linguístico e preconceito linguístico é xenofobia. Então, tem horas que você acha que a meninada fala inglês melhor do que você. Aí o rapazinho está dizendo, de onde é que tu vem? Pra onde é que tu vai? Aí o outro responde, e eu rim de lau e eu vou pra lau. E o carinha aqui, ó, não entendeu nada, né? Mas nós, piauienses, sabemos muito bem o que significa isso. De onde é que tu vem? Para onde é que tu vai? Eu rim de lau e eu vou para lau. Eu vou, quer dizer, de onde é que você vem? Para onde você vai? Eu vim de lá e eu vou para lá. Pronto. É muito fácil para nós, mas para quem está ouvindo a gente falar, inclusive, as culturas que se acham superiores a nós, e nós tivemos essa semana um registro de xenofobia. Anotem, tivemos essa semana um registro de xenofobia. Foi a esposa de um dos dirigentes do Clube do Flamengo que usou a rede social dela para dizer o seguinte, que um candidato X, que era o candidato dela, ganhou nos estados onde se trabalha, enquanto que o candidato L ganhou nos estados onde se passa férias. Ela quis dizer com isso que nós, nordestinos, somos o quê? Pobres, que nós somos preguiçosos e que a gente não trabalha. Quer dizer, lá onde se trabalha, o outro ganhou. Onde se passa férias,
o outro perdeu, entendeu? E isso está em instância, viu, gente? Está em instância. Isso aí está sendo apurado como xenofobia. Xenofobia é qualquer crime que você tenha contra a cultura da outra pessoa, contra a etnia de outras pessoas. E por muitas vezes nós nordestinos somos julgados lá fora como uma terra de pessoas preguiçosas, terra de pessoas que não sabem falar o português. Meu Deus, quantas vezes eu entro no fórum de língua portuguesa e algumas colegas de fórum dizem assim: ai, chegou aí o Dalene para CAGAR a língua portuguesa, né? Falam dessa forma, diz que eu vou CAGAR a língua portuguesa. Ou seja, não admitem as variações linguísticas. E quantas vezes a gente não vê novelas, telenovelas da Globo, apresentando o nosso nordestinês como uma língua caricata, em forma de caricatura. E aí, painho, fala maninha, onde é que tu vem? Como se a gente falasse cantando, como se nós falássemos, aqui nós sabemos a língua padrão, nós temos uma variante linguística e nós sabemos usar ambas as línguas quando é necessário, certo? Eles também não percebem que eles falam meu irmão, minha irmã, mesmo. Eles não percebem que eles falam o S chiado, os sulistas não percebem que eles falam porta, e a gente nem está preocupado com isso, né? Porque a gente aceita as variações. Nós somos pessoas cultas, inteligentes, e percebemos que cada povo tem o seu próprio jeito de falar. Tive um amigo que passou um dia em São Paulo e chegou mandando eu fechar a porta. Aí você chama isso de apropriação. Queridos, mais um texto aí, eu sei que vai ficar difícil para que vocês leiam, porque a letrinha está miúda. Eu tirei de uma rede social. É o Dr. Nelson Jonas, ele é um dentista, tá? Dentista formado aí e um grande conhecedor das variações linguísticas. Ele transcreveu para a gente um texto chamado Diálogos Poção Pedrense. Para quem não sabe, Poção Pedrense é um registro, né? É o adjetivo pátrio de quem nasce, não, de quem nasceu aí na cidade de Poção de Pedras, Maranhão. Para vocês que conhecem Poção de Pedras, Maranhão, meu forte abraço, porque eu rim de lá, como diz o fiauiense. Eu rim de lá. Então está aqui, Diálogos Poção Pedrense. Ele diz: já sei a solução para todos os problemas de Poção. Para cada invenção linguística nossa, deveríamos receber royalties. Olha que ideia bacana, né? Se cada vez que a gente inventasse uma expressão recebesse royalties, seria ótimo, doutor Jonas. Somos pobres porque queremos, não por falta de talento. Deveríamos patentear algumas palavras que só aqui tem outro sentido, só aqui em Poção de Pedras. Por exemplo, gatinha. Gatinha não é uma garota bonita e nem é o gênero feminino do gato. Lá em Poção de Pedras quer dizer política. Gatinha em Poção é política. E se alguém falar torar a gatinha, olha as expressões regionais. E se alguém falar torar a gatinha, não se desespere. Não vão cortar a gata ao meio. E sim, quer dizer que a política está ganha. Pronto, olha, nós vamos torar a gatinha, quer dizer que a política está ganha, que a gente vai, o nosso lado vai ganhar a política. Outra expressão própria de Poção de Pedras, loba. Loba em Poção não é o feminino do lobo, e sim mentira. Loba no Poção significa mentira. Então, quando disserem te passaram a loba, tu já sabe, né? Mentiram para você, você caiu no conto do vigário. Tu não é menino, outra expressão típica de Poção de Pedras. Tu não é menino, isso mesmo, com o i puxado, não significa que você deixou de ser criança, e sim que você não é besta, você não é bobo. É isso que ele quer dizer. Quando alguém chamar outra pessoa de máquina, eita, que fulano é uma máquina, não pense que é um desmérito, não é desmérito. Ele não está dizendo que a pessoa é fria ou artificial, muito pelo contrário, isso é um elogio, é como se dissesse, é difícil ganhar de você. Fulano é uma máquina, quer dizer que é difícil ganhar dele, né? Só em nossa cidade a macaca pia.
É outra expressão de Poção de Pedras. A macaca está piando. Isso mesmo. Não é o pinto que pia, e sim a macaca. É como se quisesse dizer o bicho está pegando. Em vez de dizer que o bicho está pegando, eita, a macaca está piando. Então, máquinas, quando a macaca estiver piando aqui na próxima gatinha, não acredite em toda loba. Eu sei que tu não é menino, hein? Ele mostrando aí, gente, a variedade linguística. Cultura a ser respeitada. Conhecimento é bom e eu gosto. Eu sou de Poção de Pedras. Passei algum tempo afastada de lá. Voltei para trabalhar na política junto com meu irmão, que foi prefeito por 2 mandatos nessa cidade. E olha, eu achei altamente estranho o pessoal falando que a gente ia torar a gatinha, que o meu irmão era uma máquina. Essas expressões que eles falam aqui realmente é típica daquele povo. E nem todo mundo que chega de fora vai entender. Apesar de eu ser de lá, mas passei muito tempo fora, né? Moro no Piauí há mais de 30 anos. Então, cheguei e desconheci completamente aquele vocabulário, e por isso eu saúdo aqui o Dr. Nelson Jonas, que atualiza a gente sobre essas expressões. E quanto mais a gente conhece, melhor. E se você viu aqui que a gente leu uma crônica, a gente já leu ainda há pouco um cordel e agora estamos lendo uma crônica digital, crônica publicada em status de redes sociais. A crônica lida foi publicada em uma rede social. Nela observou-se o uso de marcas linguísticas, para ironizar o modo de falar por uma comunidade específica do interior do Maranhão. Você acha que foi para ironizar? Você marca a letra A. Letra B, para enfatizar o valor da linguagem por moradores de uma periferia urbana. Se você acha que ele fala de uma periferia urbana, você marca a letra B. Letra C, singularizar a linguagem usada nas diversas regiões do Brasil. Se você acha que ele está falando sobre as diversas regiões do Brasil, você marca a letra C. Letra D, caracterizar a língua falada em uma época remota por pessoas da mesma comunidade. Se você acha que essa é uma linguagem remota, professor, o que é uma linguagem remota? Linguagem antiga, né? Linguagem velha. Você marca a letra D. Agora, se você acha que essa crônica foi escrita para esclarecer a diversidade de sentido de algumas palavras e expressões próprias do vocabulário de uma cidade, aí você marca a letra E, e Coivara já marcou letra E. Quem mais vai marcar a letra E para mim? Campo Largo também marcou letra E, e é isso mesmo. A crônica foi escrita para esclarecer a diversidade de sentido de algumas palavras e expressões próprias do vocabulário de uma cidade. E vocês, Belém do Piauí, também marcou junto comigo, né? Letra E, parabéns. Padre Marcos também acertou aí, letra E. Beneditino, todo mundo participou e entendeu realmente qual era o sentido do texto. E vocês? Já fizeram uma lista de vocabulários próprios da sua região? Isso é interessante, gente. Há algum tempo, uma cidade aqui do Piauí, eu não me lembro se foi Campo Maior, mas foi uma cidade daquela região, na região norte do Piauí, era a época da lista telefônica. Aí na lista telefônica apareciam os nomes das pessoas, né? E o Dalene Batista Pinheiro, certo? Apareceu o telefone da pessoa. E as pessoas não se conhecem pelo nome, só se conheciam pelo apelido. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram uma lista telefônica com os apelidos. Aí tem lá Zé do Boteco, Maria da Dona Joana. Aí colocou o apelido de todo mundo e todo mundo sabia quem era quem. Isso daí também é uma expressão regional. É uma forma das nossas variantes e da nossa informalidade. Gente, nós somos pessoas tão informais que ainda hoje a gente passa pela rua e dá bom dia a todas as pessoas que a gente encontra. Se você está no grande centro urbano, você passa pelas calçadas e você é simplesmente invisível, não tem nenhum bom dia para você. E isso também faz parte da cultura do nordestino, tá bom? Vamos lá. Variantes linguísticas versus a norma padrão. Quem vai e quem fica?
quem foi e quem não foi. Vamos ver a diferença entre a variante linguística, né, que são os vários modos de se falar pelo Brasil, e a norma padrão, que é a norma estabelecida pela gramática. Pergunto a vocês, quais são as vantagens do uso da língua padrão sobre as variações linguísticas? Então, o tempo todo a professora vem falando para vocês, já estamos na aula de número 8, se eu não me engano, né? 7 ou é 8, o número da nossa aula. E eu sempre falo para vocês, ambiente de trabalho, privilegiem a língua padrão. Falei o tempo todo para vocês, leiam livros, leiam jornais, leiam revistas e vão praticando a língua padrão, porque é a língua aceita no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Quem domina a língua padrão está próprio para ir para qualquer situação. Em qualquer situação que você esteja, a língua padrão é a melhor saída. Eu tenho falado isso a vocês há bastante tempo aqui durante nossas aulas. Agora vamos marcar pontos aqui, onde é que a linguagem, né? Em que ponto a língua padrão marca ponto aí sobre as variações linguísticas. Primeiro, vamos lá. Primeiro, a linguagem culta ou padrão é aquela ensinada nas escolas. Aprenderam isso? É aquela que a professora de português está se matando lá para ensinar você na escola. E essa língua padrão, ela serve de veículo às ciências. Olha, é ela que você usa em todas as ciências, que se apresentam com terminologia especial. Então, em qualquer ciência, seja matemática, próprias ciências, biologia, física, química, em todos os campos científicos, é a língua portuguesa padrão que a gente utiliza. Outro ponto aqui, que o português padrão vai vencer as variantes linguísticas. É recomendado seu uso principalmente na modalidade escrita, aí não tem para onde, tá bom? Quando você domina a língua padrão, você já sabe que é esse modelo aí que você deve priorizar na comunicação escrita. É usada, terceiro ponto para a gente entender. A língua padrão é usada geralmente entre pessoas instruídas de diferentes classes sociais. Então, quando você utiliza a língua padrão, você já se coloca dentro de uma classe social relacionada às pessoas escolarizadas, às pessoas instruídas. Por isso, é mais um ponto aí para você, né, focar na língua padrão. Tudo bem, a gente valoriza Campo Maior, aliás, Campo Largo, Beneditino, Padre Marco, Belém, Coivaras, Alvorada, Cocal, todos que estão nos assistindo, Coronel José Dias, Oeiras, né, minha grande Oeiras, que também tem um linguajar próprio, um dialeto belíssimo registrado aí nas obras de Ogerrego de Carvalho, por exemplo. Então, a gente valoriza todas as diferenças linguísticas, porém, é o dialeto padrão, é a norma padrão que mostra a classe social e que é aceita em qualquer outro ambiente, principalmente nos ambientes mais fechados, como é o mercado de trabalho. Quando você vai para uma entrevista de emprego, é importante que você tenha conhecimento dessas variantes. Não é preciso empolar a língua, tá? Não precisa chegar lá com o mais requintado vocabulário do mundo. Basta saber aplicar a concordância e as regências de acordo. E falando em concordâncias e regências, é a nossa próxima pauta. Vamos tratar sobre concordâncias verbais e regências verbais. Outro ponto para a língua padrão. Caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Elas estão de acordo com a norma. Socialmente, mais um ponto aí para a língua padrão. Socialmente empregada, ela reflete prestígio social e cultural. Você fica mais prestigiado quando você usa a língua padrão. Outro ponto para a língua padrão, é mais artificial, ela é mais estável, porém é menos sujeita a variações. Inclusive, há momentos que você precisa ser impessoal. Quando você fala de impessoalidade, isso aqui implica o conhecimento da norma padrão, tá bom? Ter uma linguagem impessoal implica conhecer bem a norma padrão. E, por fim,
Outro ponto aí que a língua padrão avança sobre as variantes linguísticas é porque ela está presente, claro, no nosso ambiente de trabalho comercial, empresarial, nas repartições públicas, qualquer ponto que você vai trabalhar, repartições públicas, nas aulas, né, que a gente ouve por aqui, em conferências, sermões, discursos políticos, comunicação científica, noticiários de TV, programas culturais, etc. Então, a norma padrão está presente em todos os nossos campos de atuação. Vocês têm observado a novela que está passando na Rede Globo no horário nobre? Está passando uma novela, não me lembro o nome da novela, que tem uma influenciadora digital fazendo o papel de uma personagem. E eu tenho observado muitas pessoas criticando a atuação dessa pessoa por ela estar forçando um jeito de falar carioca. Ela é paulista e está forçando um idioma, né, uma variante linguística carioca. Gente, e virou meme. Todas as páginas de fofocas do universo online do Brasil comentam sobre isso, falam sobre isso. E aí entra um debate bem complicado, que é a questão da apropriação cultural. Quando você força uma linguagem que não é sua, você está se apropriando da cultura de outro, certo? Por mais que seja por um motivo nobre, porque é para uma obra televisiva fictícia, né? É para uma obra fictícia, mas ainda assim as pessoas falam muito sobre a questão da apropriação cultural. Quando você força um dialeto que não é seu, porque você quer se inserir naquele vínculo. Professora, e qual é a melhor forma de você se adequar a um tipo de linguagem? Por exemplo, eu sou do Piauí e vou trabalhar no escritório de São Paulo. Qual é a linguagem, o pessoal lá de Ribeira do Piauí, qual é a linguagem que eu devo levar para esse escritório? Eu vou falar o meu piauiês, eu vou me adequar ao paulistano deles, né, a linguagem paulista deles, ou qual eu levo? Você leva a língua padrão. Você levando a língua padrão na sua bagagem, você está preparado para qualquer situação, para qualquer evento. Não dá erro, tá bom? Quando a gente conhece o português padrão, não tem como a gente errar. E eu não teria sido uma boa professora de redação empresarial, de redação oficial e de língua portuguesa se eu não passasse essa mensagem a vocês. A nossa variante linguística, ela é rica, ela é cultural, ela é a nossa identidade. Mas para certos ambientes e para certos contextos, ela não é apropriada. Então, a linguagem apropriada a todos os contextos, olha que eu não estou falando certo ou errado, eu estou falando em apropriado, adequado e inadequado. Então, se você quer uma língua que seja adequada a toda situação, inclusive as situações informais, você leva o português padrão, tá bom? Quando você conhece a língua portuguesa normativa, culta, você está preparado para qualquer situação. Vamos lá? Continuando aqui. Questão. Bora lá, vamos falar aqui do pagado, né? Falando aí de variação linguística. Eu trouxe uma questão aqui sobre a expressão pagado. Eu ouço muitas pessoas, ouvir, tudo bem, negócio é escrever, né? Escrever que está o problema. Está aqui a expressão. Vamos falar do pagado? Diz assim, olha, a alternativa cujo enunciado está de acordo com a variante padrão. Variante padrão. O padrão também é uma variante, né, gente? O enunciado, a alternativa cujo enunciado está de acordo com a variante padrão da língua portuguesa quanto ao uso da expressão em destaque a expressão é o pagado, tá bom? Qual é a que está de acordo com a norma padrão? É o que eu estou falando para vocês. Leve a norma padrão. A norma, as variantes linguísticas, ok, mas tem a padrão. Então, qual é a expressão correta? É dizer assim, ao término da obra, a empresa pagou o engenheiro.
Tá certo essa construção? Leiam bem. Ao término da obra, a empresa pagou o engenheiro. Ou seria melhor dizer assim, faça de conta que você está redigindo aí um termo, né? E você vai usar essa expressão. Ao término da obra, a empresa pagou ao engenheiro. Será se está correto? A empresa pagou ao engenheiro? Ou seria melhor dizer, ao término da obra, a empresa tinha pago o engenheiro? Seria essa a forma correta? Tinha pago o engenheiro? Ou seria melhor dizer, ao término da obra, a empresa havia pago o engenheiro? E então, com qual dessas expressões você fica? Ai, Fartura do Piauí já acha que é a letra D. É isso, Fartura? Cocal de Telha marcou letra B, Beneditinos marcou letra B, temos divergências, né? Olha, aí tem a expressão pagado, né? Pago ou pagado? Você se pergunta, qual é o correto? É pago ou pagado? Tinha pago, tá aqui a expressão, tinha pago ou tinha pagado? Pagou o engenheiro ou pagou ao engenheiro? Tinha pago ou tinha pagado? Havia pago ou havia pagado? As duas expressões existem. Existe o pago e o pagado. A questão é que quando você usa o verbo ter e o verbo haver, ele exige que você use a expressão pagado. Não é correto, tá bom? Não é correto dizer tinha pago a conta, tinha pago o engenheiro, havia pago a conta, havia pago o engenheiro. A norma padrão não aceita a letra C e a letra D. Então, elimina logo C e D, porque o correto aí seria usar pagado e não pago. Professora, quando é que eu uso pago? Quando você está na voz passiva. Na voz passiva, você diz a conta foi paga, a conta foi paga. Pronto. Aí você pode dizer, se fosse no masculino, né, o salário foi pago. Aí é voz passiva. Tudo bem, admite então nesse caso. Mas quando você usa esse gerúndio, quando você está usando o gerúndio, desculpa, o particípio, né? O particípio regular ou irregular, ele exige o regular, o pagado. Então, tinha pagado o engenheiro ou havia pagado o engenheiro, estaria correto. Vocês optaram, então, pela letra B. Eu vejo aí que a maioria de vocês marcaram a letra B e está correto a letra B. Por quê, professora, que eu não posso dizer a empresa pagou o engenheiro? Porque aí o engenheiro seria objeto direto. Quando você usa o verbo pagar, se for pagar algo, pagou a conta. Aí é objeto direto, você usa diretamente, pagou a conta. Mas se for pagar pessoas, se for para pagar pessoas, está até aqui a explicação. Se o verbo está sendo usado para pagar pessoas, então você tem que preferir aí o uso, né? Aí, nesse caso, você faz uso da preposição. Transforma-se o verbo pagar no verbo transitivo indireto. Então, você não pagou o empregado, você pagou ao empregado. Ok? Paguei o salário ao empregado. Olha aí, objeto direto e objeto indireto. Paguei o salário ao empregado. Objeto direto, objeto indireto. Então, é isso. Quando você fala de ser humano, pagar uma pessoa, ele é um objeto indireto. Por isso, ele precisa dessa preposição aqui, que é a preposição ao. Tá bom? Ao término da obra, a empresa pagou ao engenheiro. Parabéns a todos vocês que acertaram a língua portuguesa variante padrão. E fica aqui essas dicas para você. Olha, se você usar o verbo ter ou haver, como foi o caso aqui, ó, tinha pago e havia pago, você coloca o ado no final. Eu tinha pagado ou eu havia pagado. Aí sim, ó, tá certinho. Mas dizer eu tinha pago, eu havia pago, tá, ó, erradinho, tá bom? Agora, se você usar o verbo ser ou o verbo estar, aí você vai dizer, o boleto foi pago, o boleto está pago, correto. Tu não pode dizer assim, ó, o boleto foi pagado ou o boleto está pagado. Aí tá errado.
tá bom? Então, tudo é uma questão de usar o verbo ter e haver, ou se é o verbo ser ou estar. Ser ou estar, coloca a frase, né? Coloca a oração na voz passiva. E do outro lado, não. Da outra forma, você coloca o verbo conjugado. Então, quando você coloca o verbo nessa forma de particípio, ele vai priorizar pelo particípio regular pagado. É a mesma coisa do trazido, tá bom? Outra variante linguística aqui para a gente estudar. Através de ou por meio de. As pessoas não dão muito valor ao uso dessas expressões. Olha, considerando a variante padrão da língua portuguesa, assinale o enunciado que emprega adequadamente. Olha, quando a gente fala adequado, não quer dizer que está errado. Quer dizer que é a forma adequada de se usar. Agora, na língua oral, eu não posso corrigir vocês, certo? Mas na escrita, a gente corrige, porque o português escrito é o que está valendo, tá bom? Assinale o enunciado que emprega adequadamente os termos através e por meio. Tem gente que tudo ele usa através, né? Vou fazer o pagamento através de Pix. Ei, você recebe pagamento através de Pix? A palavra através, Coivara já está se manifestando, Beneditino. Quero ver todo mundo participando aqui. Vocês, qual a expressão correta? Qual é a frase correta? Letra A. O cliente soube da alteração através do e-mail. O cliente soube das alterações por meio do e-mail. Através de amigos, consegui um bom emprego. Ou as folhas secas passaram por meio da janela? Qual é a forma certa de se empregar? Qual é a frase que está empregado adequadamente? Só lembrando que através quer dizer que passou ao meio, né? Atravessou. Através é o atravessou. Então, você atravessou, você diz através. Agora, se você usou algum canal para comunicar, então você diz por meio. Porque você está dizendo que foi o meio que você usou. Logo, quando diz o cliente soube da alteração através do e-mail, quer dizer que ele atravessou o e-mail. E não existe esse atravessar o e-mail. Então, o cliente soube da alteração por meio do e-mail, ou seja, por via, né? Por via. Foi a via utilizada como fez ontem e anteontem o Elon Musk. O Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter por via e-mail. E eu ouvi muitos jornalistas dizendo, foram demitidos através de e-mail. E está errado. Não é através de e-mail, é por meio ou por via e-mail, tá bom? Use por meio ou por via. Lembrando que o através a gente só utiliza, a palavra por meio significa por intermédio. Já a locução através de expressão dá a ideia de atravessar, tá bom? Olhou através da janela, porque o olhar dela atravessou a janela. O cachorro passou através da brecha do portão. A empresa comunica-se com seus funcionários por meio de e-mails ou por meio de telefones. Então, você usa por meio como por intermédio ou por via. Por intermédio ou por via, que é o meio, o canal que você utilizou. Através dá sempre a ideia de atravessar. Dá tempo de mais uma? Tem uma questão muito longa aqui, contexto para a gente ler e responder aqui as questões, mas fala o seguinte, você baixa agora todo o nosso conteúdo que vai ficar na nossa página e você faz as outras atividades em casa. Hoje a gente estudou as variações linguísticas e acentuamos ainda mais a importância da variante padrão dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu desejo a todos vocês uma boa semana e a gente se encontra de novo na próxima segunda-feira. Um abraço e obrigada por suas participações.